libertado de todos os ídolos e não nos tivesse dado as riquezas dos egípcios. Isso seria bastado, seria bastado. Se nos tivesse dado as riquezas dele e não tivesse aberto o mar para nós. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se nos tivesse libertado de todos os ídolos e não nos tivesse dado as riquezas dos egípcios. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se nos tivesse dado as riquezas dele e não tivesse aberto o mar para nós. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se tivesse afundado os nossos opressores e se tivesse aberto o mar para nós e não tivesse afundado os nossos opressores. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se tivesse afundado os nossos opressores e não nos tivesse dado um caminho no deserto. Isso não seria bastado, não seria bastado. E se nos tivesse dado um caminho no deserto e não nos tivesse nutrido com o pão da vida. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se nos tivesse nutrido com o pão da vida e não nos tivesse dado o dia do Senhor. Isso não seria bastado, não seria bastado. E se nos tivesse dado o dia do Senhor e não tivesse feito conosco a nova aliança. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se tivesse feito conosco a nova aliança e não nos tivesse feito entrar na igreja. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se nos tivesse feito entrar na igreja e não tivesse construído em nós o seu templo. Isso não seria bastado, não seria bastado. Se tivesse construído em nós o seu templo e não nos tivesse enviado o seu Espírito Santo. Isso não seria bastado, não seria bastado. Tanto mais nós temos que dar graças ao Senhor, tanto mais
mas nós temos que dar graças ao Senhor. Quanto mais nós temos que dar graças ao Senhor. Que nos fez sair do Egito. Que fez justiça com Faraó. Que nos libertou dos nossos inimigos. Que nos deu a sua riqueza. Que abriu o mar para nós. Que nele afundou os nossos opressores. Que nos deu um caminho do deserto. Que nos nutriu com o pão da vida. Que nos